Hoje vamos analisar um caso dos anos 1920, então sente-se enquanto vamos para os Estados Unidos. Ocean Sweet nasceu em 30 de outubro de 1895 em Orlando, na Flórida. Ele foi o segundo de 10 filhos de Henry e Dora Sweet. Em 1898, seu pai comprou uma fazenda perto de Bartow, uma cidade no centro da Flórida, a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Tampa. A família Sweet enfrentou dificuldades vivendo sob as leis de Jim Crow, segregação, que era um sistema de leis estaduais e locais que se aplicava a todas as pessoas negras, independentemente de renda, educação ou ocupação. Em estados como a Flórida, as leis impunham a segregação racial em escolas, moradias, transporte, hospitais, tribunais e outros espaços públicos. Aos 5 anos, Ocean presenciou o linchamento de Fred Rochelle, um adolescente negro queimado vivo por uma multidão branca. Esse ato brutal expôs Ocean, ainda jovem, aos perigos e à violência que a comunidade afro-americana enfrentava em uma sociedade racialmente dividida. Em setembro de 1909, aos 13 anos de idade, Ocean deixou a Flórida para continuar seus estudos no norte, matriculando-se na Wilberforce University Secondary School, em Ohio, que foi a primeira faculdade de propriedade e administração de afro-americanos. Ele passou os 4 anos seguintes lá. E para ajudar a pagar a mensalidade, Ocean trabalhava quando podia, realizando tarefas como remover neve e servir mesas. Depois disso, Ocean foi para a Wilberforce University e obteve o título de bacharel em ciências antes de concluir sua formação médica na Howard University, em Washington, D.C. Desde cedo, ele demonstrou dedicação aos estudos, aspirando fazer parte do chamado 10º talentoso, um termo criado por William Edward Burgite Dubois, mais conhecido como Webb Dubois, para descrever os 10% mais instruídos e qualificados dos afro-americanos, que poderiam guiar e elevar suas comunidades. Du Bois, um acadêmico, escritor e líder dos direitos civis de destaque, acreditava que esse grupo, fossem médicos, advogados, professores ou outros profissionais, poderia servir como exemplo e defensor, usando seus talentos e conhecimentos para gerar oportunidades e inspirar a população afro-americana. Em julho de 1919, na Universidade Howard, Ocean presenciou distúrbios raciais em Washington, D.C., um dos vários nos Estados Unidos. No Verão Vermelho, tensões por empregos e moradia para veteranos da Primeira Guerra Mundial geraram violência após rumores de ataque a uma mulher branca. Multidões brancas atacaram moradores negros nas ruas, enquanto os negros se defendiam. 10 pessoas brancas, incluindo 2 policiais e 5 afro-americanos, foram mortos e cerca de 150 ficaram feridos. O presidente Wilson chamou a Guarda Nacional, que com a forte chuva ajudou a cessar os distúrbios. Após concluir seu diploma de medicina, Ocean se mudou para Detroit no final do verão de 1921. Ele já passara verões lá antes, mas as oportunidades em hospitais aqui eram limitadas pelas barreiras raciais e ele tinha poucas conexões profissionais. Logo notou que os moradores de Black Bottom, bairro de famílias afro-americanas da classe trabalhadora, precisavam urgentemente de cuidados médicos. Então, vendo uma oportunidade de praticar medicina e servir à comunidade, ele alugou um espaço em uma farmácia local e estabeleceu seu consultório médico. Sua lista de pacientes cresceu rápido e depois ele aceitou ser médico legista na Liberty Life Insurance, o que também trouxe um fluxo constante de pacientes. Em dezembro de 1922, ele se casou com Gladys Mitchell, uma mulher que nasceu em Pittsburgh, mas foi criada em Detroit e vinha de uma família afro-americana de classe média proeminente. Em 1923, o casal viajou para Viena e Paris para que Ocean pudesse continuar seus estudos. Assistindo palestras de médicos e cientistas renomados como Maria Curie e Anton Heiselberg em Paris, sentiram igualdade, mesmo com a recusa do hospital americano em admitir. Sua esposa grávida, Gladys, e a filha deles, Marguerite, que era conhecida como Ivor, nasceu em 29 de maio de 1924 em um hospital francês. O casal retornou a Detroit no mês seguinte e ficou na casa dos pais de Gladys. Ocean ingressou no Hospital Dunbar, que era a primeira instituição da cidade para pacientes negros. Ele queria que sua família vivesse em uma área melhor e comprou uma casa na Rua Garland, número 2905, pagando acima do valor de mercado. Mas ele estava ciente dos custos adicionais frequentemente cobrados de compradores afro-americanos na época. A NAACP havia sido reativada em Detroit após 2 anos de inatividade. Seus membros atuavam para desafiar as rígidas restrições raciais de moradia, defendendo acesso igualitário a todos os bairros.
Com esses esforços, parecia o momento ideal para o casal adquirir uma casa em área mais próspera. Após a venda, membros da Associação de Melhoria do Bairro temeram queda nos valores das propriedades residenciais. Se famílias afro-americanas pudessem comprar casas em certos bairros, eles tomavam medidas para impedir isso, como desencorajar vendas para compradores negros. O diretor da associação e outros oficiais estavam envolvidos na aplicação desses planos. Devido a isso e a outras hostilidades, Ocean e Gladys não conseguiram se mudar imediatamente. Apesar de Detroit ser mais tolerante que o Sul nos anos 1920, o racismo e a discriminação eram comuns. Negros eram proibidos de acessar certos hotéis e restaurantes, hospitais e centros comunitários eram segregados, e muitos imóveis tinham restrições raciais em suas escrituras. Ao mesmo tempo, a Ku Klux Klan atuava na cidade e subúrbios, reunindo milhares de membros locais. Essa hostilidade aumentou com a Grande Migração, quando afro-americanos foram do Sul a Detroit em busca de trabalho na indústria automobilística. Entre 1915 e 1925, a população negra da cidade saltou de 7 mil para 82 mil. As tensões raciais se refletiram na política, com a Ku Klux Klan apoiando Charles Bowles para prefeito em 1925. Ele era um homem associado a políticas e discursos que marginalizavam os moradores afro-americanos e foi criticado por ser insensível às comunidades negras. A violência contra negros que iam para bairros brancos era comum. Em março de 1925, Aldine e Fleta Matisse se mudaram para uma casa na Northfield Street com seus amigos, Austin e Susie Burton. No mês seguinte, multidões jogaram tijolos pelas janelas deles. Para tentar se proteger, Fleta disparou alguns tiros. Ninguém ficou ferido, mas mesmo assim ela foi presa. No entanto, ao comparecer ao tribunal, foi absolvida, pois o juiz reconheceu legítima defesa. Em junho de 1925, uma multidão atacou a nova casa do Dr. Alexander Turner na Spokane Avenue. Então, em julho, um agente funerário afro-americano foi submetido a 3 noites de intimidação por uma multidão em sua nova casa, no dia 10 de julho. Em 1925, John W. Fletcher, um garçom afro-americano, mudou-se com sua família para sua nova casa na Stopple Avenue. Quando uma multidão de 2.000 a 4.000 pessoas chegou e começou a atirar pedras e tijolos em sua casa, temendo ser morto, o Sr. Fletcher atirou contra a multidão. Depois ele foi preso e acusado de atirar em Leonard Poe, um garoto de 15 anos. Quando estava na delegacia, ele foi acusado de agressão e intenção de causar danos graves. O Sr. Fletcher admitiu ter atirado contra a multidão, mas disse que só o fez após a casa ser atingida por pedras e tijolos. Após médicos confirmarem que os ferimentos do garoto não eram graves, o promotor Robert Toms retirou as acusações e Fletcher foi libertado no dia seguinte. Naquela noite, uma cruz foi queimada nas proximidades e o prefeito pediu calma enquanto a polícia ficou em alerta. O Sr. Edward Smith, que vendeu sua casa para Ocean, também foi ameaçado por vizinhos e avisado de que não deveria tê-la vendido a uma família afro-americana. Devido aos incidentes violentos, os Sweet adiaram a mudança para a Rua Garland, esperando que as coisas se acalmassem com o tempo. Acreditando que a agitação na cidade havia diminuído. Eles se mudaram para sua nova casa em 8 de setembro de 1925 e foram escoltados até lá pela polícia. Quem imaginaria a hostilidade contra Ocean e sua família? Por isso, vários policiais ficaram do lado de fora da casa para evitar problemas. Não querendo depender das autoridades, Ocean também pediu para parentes e amigos de confiança ficarem com ele caso sua casa fosse atacada. Gladys permaneceu na casa, mas a filha foi enviada para os pais dela. Uma precaução diante da violência sofrida por famílias negras que se mudaram para bairros majoritariamente brancos. Na noite seguinte, 9 de setembro, uma multidão hostil se reuniu do lado de fora, estimada entre 150 e 200 moradores brancos. Eles gritavam para os Sweet irem embora e jogaram garrafas e pedras na casa. Com o ataque piorando, quebraram as janelas. Temendo por suas vidas e plenamente cientes do que havia acontecido com outras famílias em situações semelhantes, aqueles que estavam dentro da casa se trancaram enquanto o ataque continuava. Henry Sweet, irmão de Ocean, disparou tiros de uma janela do andar de cima. Um homem na multidão, 40 anos, foi morto e outro, Eric Holberg, de 22 anos, foi ferido na perna. Após os tiros, a multidão aumentou dramaticamente, com alguns dizendo que havia cerca de 7.000 pessoas antes que o grupo se dispersasse.
Um carro com passageiros negros passou por perto e se tornou um novo alvo, o que forçou a polícia a intervir e escoltar os ocupantes para um local seguro. Quase 200 policiais foram necessários para restaurar a ordem, embora a pessoa que disparou o tiro fatal não tenha sido identificada imediatamente. A polícia prendeu todos na casa Sweet. Todos foram acusados do assassinato do Sr. Brainer e de agressão com intenção de matar pelo ferimento de Eric Holberg. A polícia recuperou 6 revólveres, 2 rifles e uma espingarda de dentro da casa. As armas foram apreendidas como prova e logo se tornaram centrais no caso, com muitos alegando que sua presença indicava que quem estava dentro esperava problemas. Na realidade, o Sweet e seus familiares e amigos que haviam se reunido com eles na casa naquela noite estavam muito conscientes do perigo que enfrentavam e se prepararam para a possibilidade de violência. Apesar de prenderem todos na residência, nenhum membro da multidão foi acusado. A resposta nos jornais também refletiu o clima racial da época. O Detroit Free Press iniciou sua cobertura afirmando que os tiros aconteceram sem aviso e aparentemente sem provocação, apesar de haver evidências claras de que a casa estava sob ataque constante. A reportagem focou na família do homem falecido e demonstrou pouca simpatia aos que ficaram presos na casa. A NAACP interveio para apoiar o Dr. Sweet e os outros acusados pelo tiroteio e conseguiu os serviços de Clarence Darrow, um dos advogados mais proeminentes do país, cuja reputação havia sido recentemente reforçada por seu papel no julgamento de Scopes, que havia ocorrido no início daquele verão. Contribuições financeiras para a defesa vieram de importantes figuras afro-americanas de todo o país, incluindo Webb Du Bois. O Sr. Darrow aceitou o caso por uma quantia alta, dizendo que, apesar da importância das questões para ele, o tempo e o custo de preparar tal julgamento tornavam inviável trabalhar sem remuneração. Ele já tinha experiência em defender réus negros em casos de violência racial e declarou que cidadãos negros mereciam tratamento justo perante a lei. Ele foi acompanhado por uma grande equipe jurídica, incluindo 2 advogados afro-americanos. A dimensão da defesa, combinada com o crime racial da época, garantiu que o caso atraísse atenção em todo o país. A acusação foi liderada por Robert Thoms, o promotor que antes recusou apresentar acusações em casos semelhantes da máfia. A seleção do júri começou no final de outubro de 1925 e provou ser difícil. Vários jurados foram dispensados por suspeita de ligação com a KKK, enquanto outros admitiram preconceito racial. Apenas um homem negro foi chamado durante a seleção do júri e ele foi removido pela promotoria. Após quase uma semana e mais de 80 candidatos interrogados, finalmente foi formado um júri composto por 12 homens brancos. O julgamento foi presidido pelo juiz Frank Murphy, e desde o início ficou claro que o caso tinha implicações mais amplas além dos próprios réus. Como levantava questões sobre se os afro-americanos poderiam esperar proteção igualitária da lei, os argumentos começaram no início de novembro. A promotoria alegou que os réus se armaram com a intenção de matar caso fossem desafiados, retratando o tiroteio como um ato planejado e não como uma resposta ao perigo. A defesa rebateu isso fundamentando seu caso em princípios constitucionais, especialmente na cláusula de proteção igualitária da 14ª emenda e o direito antigo de proteger o próprio lar. O Sr. Darrow argumentou que o medo causado por repetidas violências raciais e ameaças motivou as ações daqueles que estavam dentro da casa. O tribunal estava constantemente lotado, com multidões se reunindo horas antes do início das sessões. A maioria dos espectadores era afro-americana, mostrando o forte envolvimento da comunidade no desfecho. O Estado convocou dezenas de testemunhas, muitas negaram a presença de grande multidão ou tumulto fora da casa. No contra-interrogatório, alguns admitiram ser contra a mudança de famílias negras para seu bairro. O inspetor de polícia relatou que 10 policiais foram enviados à casa do Dr. Ossian Sweet para manter a ordem e proteger a propriedade. O inspetor afirmou que, apesar da multidão, a situação estava calma. Ele relatou que seus policiais não ouviram gritos, não viram nenhuma confusão e não tinham conhecimento de nenhuma arma antes dos disparos vindos da casa. Testemunhas que estavam presentes com a multidão na hora confirmaram essa versão, dizendo que apenas um pequeno número de pessoas estava nas ruas e que ninguém estava armado ou atacando a casa. A defesa contestou essas alegações, destacando inconsistências.
mas só quando dois adolescentes, George Supas, de 14 anos, e Ulrich Arthur, de 13 anos, testemunharam para a acusação, é que alguém admitiu que pedras haviam sido atiradas contra a casa do Sweet. Arthur contou ao tribunal que ouviu o vidro quebrar após pedras atingirem as janelas, pouco antes dos tiros serem disparados de dentro da casa. Apesar disso, as 8 testemunhas brancas adultas que depuseram em seguida afirmaram que não houve nenhum problema. E insistiram que não havia multidão, nenhum objeto foi lançado e não houve desordem nas ruas. Em um dia em que o tribunal não estava em sessão, Sr. Darrow falou para uma grande plateia na YMCA segregada de Detroit, falando abertamente com afro-americanos sobre a pressão por moradia, o preconceito racial e a longa luta que estava por vir. Ao iniciar sua apresentação, a defesa destacou que a legítima defesa é um direito fundamental, especialmente para quem sofre hostilidade devido à raça. Testemunhas de defesa descreveram uma multidão grande e agressiva cercando a casa, gritando ameaças e jogando objetos. As estimativas sobre o tamanho da multidão variaram, mas todas contrariavam a alegação da promotoria de que era pequena. Testemunhos também relataram ataques recentes de multidões a famílias negras que se mudaram para bairros brancos. A defesa afirmou que as provas eram essenciais para compreender o medo dos que estavam na casa de Sweet. Apesar da contestação da promotoria, o juiz permitiu o testemunho. O Dr. Ossian Sweet testemunhou durante 2 dias, descrevendo a tensão crescente dentro da casa, os sons de objetos atingindo o prédio e o pânico que se seguiu. Ele admitiu ter dado uma declaração incorreta à polícia após o incidente, explicando que o medo e a confusão influenciaram suas respostas. A promotoria usou isso para minar sua credibilidade, pois ele havia dito isso. Ele sempre negou saber quem atirou e sugeriu que os disparos poderiam ter vindo da multidão. Henry Sweet, no entanto, mais tarde admitiu ter disparado os 2 tiros, um para cima e outro em direção à multidão. Descrevendo o próprio terror durante o ataque, Sr. Darrow argumentou que os réus estavam sendo processados não por assassinato, mas por serem afro-americanos ousando se defender. Assim que os argumentos finais terminaram e o juiz fez o resumo do caso, o júri foi enviado para deliberar. Eles fizeram isso por 2 dias, mas não conseguiram chegar a uma decisão. O juiz Murphy então encerrou o processo declarando a anulação do julgamento e os réus foram liberados sob fiança. Durante o inverno seguinte, a casa da Rua Garland foi incendiada, embora os bombeiros tenham evitado danos graves. Um julgamento separado para Henry Sweet começou em abril de 1926 e, mais uma vez, o Sr. Darrow liderou a defesa. Após um longo argumento final, o júri deliberou por apenas algumas horas antes de retornar com o veredicto de inocente. As acusações contra os outros réus foram retiradas no ano seguinte, apesar da vitória judicial. As consequências foram devastadoras. A jovem filha do Sweet morreu de tuberculose e logo depois Gladys faleceu com apenas 27 anos de idade. Ossian teve dificuldades para se recuperar, mas retomou a carreira médica e ajudou a fundar um hospital para a comunidade negra. Ele ficou muitos anos na casa da Rua Garland antes de vendê-la. Em 1960, após anos de saúde debilitada e dificuldades pessoais, o Dr. Ossian Sweet tragicamente tirou a própria vida. Ele tinha 64 anos. A Casa Sweet na Rua Garland depois foi reconhecida como um importante marco dos direitos civis. Em 1958, ela foi comprada por $10.000 por Herbert e Inez Baxter, uma família afro-americana que compreendia seu significado histórico. Herbert Baxter fora paciente e lavadeiro do Dr. Ossian Sweet. A família se esforçou para preservar a casa e manter viva a história. A Casa Sweet se tornou um marco reconhecido dos direitos civis e foi designada como um local histórico de Michigan em 1975 e 10 anos depois, foi adicionada ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Uma placa histórica estadual foi então instalada em 2004. Graças a Daniel Baxter, que cresceu na casa, a restauração avançou em 2018 com uma subvenção federal de $500 mil, complementada por outros financiamentos. Em 2020, Daniel Baxter doou a casa para a Fundação Dr. Ossian H. Sweet, e a restauração dela começou em 2022, antes do centenário do ataque da multidão. Em agosto de 2025, o Parque Memorial Dr. Ossian Sweet foi inaugurado ao lado da casa, com árvores memoriais para aqueles que estavam dentro durante o ataque, e também uma para a filha de Ossian e Gladys. Olá a todos e muito obrigado por assistirem.
Para quem quiser saber mais sobre esse caso, Dan Austin escreveu um excelente artigo que pode ser encontrado na página da Historic Detroit. Inclui um link para o artigo detalhado dele na descrição abaixo, e com certeza vale a pena ler. Como de costume, por favor, deixem seus comentários ou sugestões e espero ver todos vocês novamente no próximo breve caso.